Meu marido pediu teste de DNA, pois nosso filho era muito parecido com o vizinho. Eu não confio em mulher que sorrir para outros homens. Ele zombou. De mim. Mas quando o DNA saiu, eu mostrei outra coisa que o fez cobrir o rosto de vergonha. O som da porta batendo ecoou pela casa, um barulho seco e raivoso que fez meu coração pular no peito. Eu estava na cozinha, terminando de ninar nosso pequeno Léo, de apenas 6 meses, que finalmente tinha pegado no sono depois de uma tarde, inteira choramingando por causa dos dentes que começavam a nascer. Coloquei-o com todo o cuidado do mundo no bercinho ao lado da geladeira e me virei, já sentindo o ar pesado da discussão que estava por vir. Paulo entrou na cozinha como um furacão, o rosto vermelho, os olhos faiscando. Ele jogou as chaves do carro sobre a mesa com uma força desnecessária e o metal arranhou a madeira que eu tinha passado a manhã limpando e lustrando. Eu não aguento mais, Júlia. Não aguento mais essa situação. Ele rosnou, apontando um dedo trêmulo na minha direção. Respirei fundo, tentando manter a calma pelo bem do nosso filho que dormia. Que situação, Paulo? Do que você está falando? Chegou agora do trabalho e já está nesse estado? Ele soltou uma risada amarga, uma risada que não alcançou seus olhos. Não se faça de desentendida. Você sabe muito bem do que eu estou falando. É sobre o nosso filho. Ou melhor, o seu filho. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Aquele tom, aquela acusação velada. Não era a primeira vez, mas nunca. Tinha sido tão direto, tão cruel. O que você quer dizer com isso, Paulo? Léo é nosso filho. Nosso? Ele cuspiu a palavra como se fosse veneno. Eu tenho minhas dúvidas, Júlia. E muitas. Olhe bem para ele. Ele se aproximou do berço e apontou para o rostinho sereno do nosso bebê. Ele não se parece nada comigo. O cabelo é claro demais, os olhos são mais claros que os meus. Mas sabe com quem ele se parece? Com o nosso querido vizinho, o Ricardo. Aquele para quem você vive de sorrisinhos e bom dias animados. Cada palavra era uma facada. Eu olhava para o homem com quem me casei, o pai do meu filho, e via um estranho. Um monstro consumido por um ciúme doentio. Ricardo, nosso vizinho, era um senhor de quase 70 anos, viúvo e avô de 5 netos. Um homem gentil que sempre oferecia uma ajuda para carregar as compras ou um sorriso simpático quando nos cruzávamos no corredor. E era essa a base da acusação de Paulo. A minha educação, a minha gentileza. Você está ficando louco, Paulo. Completamente louco. Ricardo é um senhor de idade. Como você pode sequer pensar uma coisa dessas? É do nosso filho que você está falando. Minha voz começou a tremer. Uma mistura de raiva e incredulidade. Louco? Louco estou eu de ter que aguentar os olhares e os cochichos dos outros. Hoje mesmo, no café da esquina, 2 conhecidos meus estavam comentando como o Léo é a cara do Ricardo. Você acha que eu gosto de ouvir isso? De ser motivo de piada? Ele esbravejava, andando de um lado para o outro na cozinha apertada. E você acredita mais nos cochichos de estranhos do que na sua esposa? Na mãe do seu filho? As lágrimas começaram a queimar meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair. Eu não daria a ele essa satisfação. Ele parou na minha frente, o rosto a centímetros do meu, o hálito com um cheiro fraco de bebida. Quer saber a verdade, Júlia? Ele disse, baixando a voz para um sussurro carregado de desprezo. Eu não confio em mulher que sorri para outros homens. Você é simpática demais, boazinha demais, sempre com essa conversa fiada, esse jeito que parece que está se oferecendo. Uma mulher direita, uma mulher de família, não age assim. Ela se guarda para o marido dela. Aquilo foi a gota d'água. A humilhação me atingiu com a força de um soco no estômago. Ele não estava apenas duvidando da minha fidelidade. Ele estava atacando o meu caráter, a minha essência. Eu sempre fui uma pessoa aberta, comunicativa, ensinada desde criança a tratar todos com respeito e um sorriso no rosto. E agora, o homem que jurou me amar e me respeitar estava usando isso contra mim, distorcendo minha natureza para transformá-la em uma arma de acusação. Eu me senti diminuída, suja,
como se minha gentileza fosse um crime. Já chega, eu disse, minha voz firme, apesar da tempestade que se formava dentro de mim. Eu estou farta desse seu ciúme doente, dessa sua desconfiança que me sufoca. Você quer ter certeza? Você precisa de uma prova para calar a boca dos seus amigos e a sua própria consciência pesada? Então vamos fazer. Vamos fazer a droga do teste de DNA. Ele pareceu surpreso com minha resposta. Acho que esperava que eu chorasse, que eu implorasse, que eu negasse de forma desesperada. Mas naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. A Júlia boazinha, que sempre tentava apaziguar as coisas, tinha desaparecido. Em seu lugar, havia uma mulher cansada, ferida, mas determinada a colocar um ponto final naquela tortura psicológica. Ótimo. Ele concordou, um sorriso de escárnio se formando em seus lábios. É bom saber que você não tem nada a esconder. Amanhã mesmo eu vou marcar o exame, e vamos ver quem está falando a verdade aqui. Ele me deu as costas e saiu da cozinha, me deixando sozinha com o silêncio e o som suave da respiração do meu filho. Eu me aproximei do berço e acariciei os cabelos finos e claros de Léo. Ele era a cara do meu avô materno, um fato que Paulo convenientemente ignorava. Naquele momento, olhando para a inocência do meu bebê, eu senti uma força que não sabia que possuía. Eu iria provar minha fidelidade, não para ele, mas para mim mesma, para limpar meu nome dessa sujeira que ele jogou sobre nós. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto Paulo roncava no sofá, onde tinha decidido dormir, liguei para minha melhor amiga, a Carla. Entre soluços contidos, contei tudo o que tinha acontecido. Ela ouviu em silêncio, como sempre fazia, e quando terminei, sua voz era séria. Júlia, escuta bem o que eu vou te dizer, ela começou. Um homem que acusa a esposa com tanta certeza, que cria uma fantasia dessas na cabeça, geralmente faz isso por um motivo. Ele está projetando em você o que ele mesmo faz. Esse ciúme todo, essa desconfiança toda, isso não é normal. Abre o olho, amiga. Talvez o problema não esteja no seu sorriso, mas nos segredos que ele esconde. As palavras dela ficaram ecoando na minha mente. Paulo sempre foi ciumento, mas nos últimos meses, desde que Léo nasceu, isso tinha piorado 10 vezes. Ele ficava irritado quando eu me arrumava um pouco mais para sair, fazia interrogatórios sobre com quem eu tinha falado no supermercado, implicava com minhas roupas. E pensando bem, ele também andava estranho. Chegava mais tarde do trabalho, vivia com o celular virado para baixo e sempre o levava para o banheiro. Na época, eu atribuía ao estresse de ser pai de primeira viagem, às novas responsabilidades. Mas e se a Carla estivesse certa? E se toda aquela acusação asquerosa fosse apenas uma cortina de fumaça para esconder a própria culpa dele? Uma semente diferente começou a brotar dentro de mim, não de dúvida sobre mim mesma, mas de suspeita sobre ele. E eu decidi que, enquanto esperávamos o resultado do DNA que limparia minha honra, eu iria descobrir a verdade que ele tanto se esforçava para esconder. Nos dias que se seguiram àquela noite terrível, um silêncio gelado se instalou em nossa casa. Paulo cumpriu sua promessa e marcou o teste de DNA. Fomos ao laboratório juntos, mas não trocamos mais do que o necessário. Ele me olhava com um ar de superioridade, como se já soubesse o resultado, como se eu fosse uma criminosa aguardando a sentença. Eu, por outro lado, sentia uma calma estranha, uma frieza que nunca imaginei possuir. A dor da humilhação ainda estava lá, mas as palavras da minha amiga Carla acenderam uma chama de determinação dentro de mim. A suspeita de que ele estava escondendo algo me deu um novo propósito. Eu não era mais apenas a esposa acusada. Eu me tornei uma investigadora silenciosa dentro da minha própria casa. Comecei a prestar atenção nos detalhes que antes eu ignorava. O celular, que ele agora tratava como uma extensão do próprio corpo, era o primeiro alvo. Ele colocou uma senha nova, uma que eu obviamente não sabia. Sempre que recebia uma mensagem, virava a tela rapidamente ou se afastava para ler. As desculpas para chegar tarde se tornaram mais frequentes e criativas. Reunião de última hora, muito trânsito,
Tive que ajudar um colega com um problema no carro. Eu apenas balançava a cabeça e dizia, tudo bem, enquanto minha mente trabalhava, ligando os pontos. A primeira oportunidade real apareceu na sexta-feira seguinte. Ele disse que ia a um happy hour com o pessoal do escritório, algo que ele raramente fazia. Não me espere para o jantar, devo chegar tarde, ele avisou, já se arrumando com um cuidado que eu não via há anos. Passou perfume, vestiu uma camisa nova e até ajeitou o cabelo de um jeito diferente. O alarme dentro de mim soou alto e claro. Assim que ele saiu, entrei em ação. Liguei para minha mãe e pedi, com a voz mais calma que consegui fingir, que ela ficasse com o Léo por algumas horas. Inventei uma desculpa sobre precisar resolver umas coisas no banco. Ela, sentindo que algo estava errado, concordou sem fazer muitas perguntas. Deixei meu filho, meu bem mais precioso, nos braços seguros da minha mãe e fui para a minha missão. Peguei um carro de aplicativo para não ser reconhecida no meu próprio veículo e pedi ao motorista que me levasse para o centro, para perto do escritório do Paulo. Fiquei em um café do outro lado da rua, com um livro na frente do rosto, observando a entrada do prédio. As horas se passaram, o fluxo de pessoas diminuindo, as luzes da sala se apagando. Nenhum sinal de Paulo ou de qualquer happy hour. Meu coração batia forte. E se eu estivesse errada? E se eu estivesse ficando paranoica? Como ele. Quando eu já estava prestes a desistir, o vi sair. Mas ele não estava com os colegas de trabalho. Estava de braços dados com uma mulher loira, mais jovem, que ria de algo que ele dizia com uma intimidade que me revirou o estômago. Senti o chão sumir sob meus pés. Era real. A suspeita da Carla era real. Ele me acusava, me humilhava, enquanto vivia uma vida dupla. A dor que senti foi diferente da humilhação. Foi a dor da traição, profunda e cortante. Por um instante quis sair correndo, atravessar a rua e gritar na cara dos dois. Mas a nova Júlia, a mulher fria e determinada, me segurou. Eu não ia dar a ele o prazer de um escândalo. Eu não ia me rebaixar. Respirei fundo, peguei meu celular e, com as mãos trêmulas, tirei a primeira foto. A imagem ficou um pouco tremida, mas era inconfundível. Eram eles, felizes, caminhando em direção a um restaurante chique a 2 quadras dali. Pedi ao motorista do aplicativo que me seguisse a uma distância segura. Eles entraram no restaurante, sentaram-se em uma mesa perto da janela. Escolhi uma mesa do lado de fora de uma lanchonete em frente, onde eu tinha uma visão perfeita. Pedi um suco e fingi mexer no celular. E tirei mais fotos. Fotos deles brindando com taças de vinho. Fotos dela acariciando a mão dele sobre a mesa. Fotos dele olhando para ela com um brilho nos olhos que eu não via direcionado a mim há muito, muito tempo. Cada clique era uma punhalada no meu coração, mas também era uma peça a mais no quebra-cabeça que eu estava montando. Nos dias seguintes, minha investigação se aprofundou. Tornei-me uma especialista em dissimulação. Em casa, eu era a esposa calada e magoada, o que se encaixava perfeitamente na situação do teste de DNA. Ele nem desconfiava. Certa tarde, enquanto ele tomava banho, consegui pegar o celular dele, que ele esqueceu na beirada da cama. Meu sangue gelou quando adivinhei a senha de primeira, a data de nascimento da outra. Eu tinha ouvido ele mencionar o nome dela, Amanda, quando falava baixo ao telefone no quintal, achando que eu não estava ouvindo. Uma busca rápida na internet pelo nome completo que vi no perfil de uma rede social dele, e bingo. Encontrei o aniversário dela. O que vi no celular dele foi devastador. Mensagens trocadas há meses, bem antes de Léo nascer. Declarações de amor, planos para o futuro, fotos deles em lugares que ele me disse que foi sozinho ou com amigos. Havia até mesmo conversas sobre mim, onde ele se queixava do nosso casamento, me chamava de chata e sem graça. E o pior, ele falava das dúvidas sobre a paternidade de Léo para ela, usando isso como desculpa, como uma justificativa para a traição. Eu nem sei se o filho é meu, Amanda. Meu casamento já acabou. Faz tempo. Com o coração em pedaços, mas com o objetivo claro na minha mente,
Fotografei todas as conversas importantes com o meu próprio celular. Salvei tudo em uma pasta segura, protegida por senha. Imprimi as melhores fotos, as mais claras, as mais comprometedoras, e guardei em um envelope pardo, o mesmo tipo de envelope que receberíamos do laboratório. Eu tinha tudo, a faca e o queijo na mão. Cada dia que passava, eu me sentia mais forte. A tristeza da traição começou a dar lugar a uma raiva fria e calculista. Ele queria um teste, para provar uma mentira sobre mim? Pois bem, o resultado chegaria em 2 semanas. 2 semanas em que eu continuei meu papel. Eu o via chegar em casa, beijar a testa do nosso filho, do filho que ele ousou renegar, e me tratar com desprezo, e eu não dizia nada, apenas esperava. A verdade estava guardada, pronta para explodir, mas explodiria nos meus termos, no meu tempo. O dia da revelação seria dele, mas a verdadeira exposição seria a minha, e eu mal podia esperar para ver o rosto dele quando, depois que o teste de DNA provasse que ele era o pai, eu lhe entregasse a prova de que ele nunca foi o marido que jurou ser. As 2 semanas de espera se arrastaram como meses. Durante esse tempo, Paulo agiu como um juiz que já havia decidido a sentença. Ele mal falava comigo, e quando o fazia, era com um tom de acusação contida. Ele passava o mínimo de tempo possível em casa, sempre com a desculpa do trabalho, mas eu sabia a verdade. Eu o via se arrumar com um cuidado extra, sentia o cheiro de um perfume diferente, não o que eu lhe dei de aniversário. Cada detalhe era como sal na minha ferida aberta, mas eu suportava em silêncio, alimentando a minha resolução. Eu me concentrei em cuidar do Léo, meu pequeno anjo inocente no meio de toda essa sujeira. O sorriso dele era meu combustível, a razão pela qual eu precisava ser forte. Finalmente, o dia chegou. O laboratório ligou pela manhã, avisando que o resultado estava pronto para ser retirado. Paulo, que estava em casa naquele dia, atendeu ao telefone. Eu o observei da cozinha, secando um prato lentamente. Vi seus ombros ficarem tensos e a maneira como ele desligou o telefone com uma finalidade sombria. Está pronto, ele anunciou, a voz grave, sem me olhar nos olhos. Vamos buscar depois do almoço. Eu apenas assenti. Tudo bem. O trajeto até o laboratório foi feito em um silêncio pesado, que podia ser cortado com uma faca. Léo dormia tranquilamente na cadeirinha no banco de trás, alheio à tempestade, que estava prestes a desabar sobre sua família. Paulo batucava os dedos no volante, a mandíbula travada. Eu olhava pela janela, vendo a cidade passar como um borrão. Por dentro, meu coração era uma mistura de nervosismo e uma estranha e fria certeza. Eu sabia o que aquele envelope diria sobre o meu filho. Mas o verdadeiro resultado do dia estava no outro envelope, o pardo, que estava seguro dentro da minha bolsa, pesado como uma pedra. No laboratório, a atendente nos entregou o envelope branco, lacrado, com o nome do laboratório impresso em letras azuis. Paulo o pegou da mão dela com uma pressa quase rude. Ele não quis esperar chegar em casa. Foi até um canto da sala de espera. Rasgou o lacre com os dedos trêmulos e tirou a folha de papel de dentro. Seus olhos correram pelas linhas, buscando a única informação que lhe importava. Eu fiquei parada, a alguns passos de distância, observando cada reação dele. Vi a tensão em seu rosto se transformar em uma expressão de alívio. Um suspiro profundo escapou de seus lábios, e ele passou a mão pelo rosto, como se limpasse semanas de estresse. Ele se virou para mim, e pela primeira vez em muito tempo, não havia acusação em seu olhar, havia uma espécie de alívio triunfante. Bem, ele começou, dobrando o papel e o guardando no bolso da calça. Como eu imaginei, a probabilidade de paternidade é de 99,99%. Ele é meu filho. Ele disse a última parte com uma ênfase estranha, como se estivesse me dando uma boa notícia, como se estivesse me perdoando por um crime que eu não cometi. Fico mais tranquilo. Eu tinha o direito de saber, de ter certeza. Agora podemos esquecer essa história e seguir em frente. Seguir em frente?
Ele achava que era simples assim? Que ele podia me arrastar pela lama, duvidar da minha honra, me humilhar na frente de si mesmo e do mundo. E depois, com um pedaço de papel, apagar tudo? A calma que me possuiu naquele momento foi assustadora até para mim. Eu nunca tive dúvidas, Paulo, respondi, minha voz saindo clara e firme, sem um pingo de tremor. Você era o único que precisava de um papel para acreditar em mim, o único que precisava de uma prova para confirmar o que seu coração deveria saber. Ele franziu a testa, desconcertado pela minha falta de emoção, pela minha recusa em celebrar o perdão dele. Júlia, não vamos começar de novo. O importante é que a dúvida acabou. Foi um momento difícil, eu sei, mas... Sim, a sua dúvida acabou. Eu o interrompi. Agora é a minha vez de acabar com as minhas. Abri minha bolsa e tirei o outro envelope, o envelope pardo, idêntico ao que eu sabia que ele guardava as contas para pagar. Estendi na direção dele. Seus olhos se fixaram no objeto, uma confusão genuína em seu rosto. O que é isso? Ele perguntou, hesitante em pegar. É outro resultado, Paulo. O resultado da minha investigação particular. Já que estávamos na fase de descobrir verdades, achei justo que todas elas viessem à tona no mesmo dia. Com a mão visivelmente trêmula, ele pegou o envelope. Seus dedos desajeitados rasgaram o papel. A primeira coisa que ele tirou de dentro foi uma foto. A foto dele e da Amanda, a loira, brindando no restaurante. Vi a cor sumir de seu rosto. Ele ficou branco como o papel que segurava. Sua boca se abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Ele enfiou a mão no envelope novamente e tirou as outras fotos. Eles de mãos dadas, ela acariciando seu rosto, ele se beijando na porta do carro dela. Uma foto que tirei em outra noite de vigília. Por último, vieram as cópias impressas, das mensagens, as declarações de amor, os planos, as ofensas a mim. Ele olhava das fotos para mim, os olhos arregalados em pânico e descrença. O alívio de minutos atrás foi substituído por puro terror. A máscara de marido desconfiado e traído caiu, revelando o rosto de um homem culpado, pego em sua própria mentira. Júlia, eu posso explicar. Ele gaguejou, as palavras se atropelando. Explicar o quê, Paulo? Eu perguntei, e minha voz agora continha todo o gelo da minha dor acumulada. Que enquanto você me acusava de te trair com um senhor de idade, era você quem mantinha um caso? Que a sua desconfiança doentia era apenas um espelho? Você me acusou de sorrir para outros homens porque não conseguia conviver com o fato de que você beijava e dormia com outra mulher. Você precisava me transformar na vilã para conseguir se olhar no espelho. Você precisava duvidar do nosso filho para justificar para si mesmo o porquê de estar destruindo nossa família. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, no meio da sala de espera do laboratório, com as provas da sua sujeira nas mãos. As pessoas ao redor começaram a nos olhar. Ele cobriu o rosto com uma das mãos, como se tentasse se esconder do mundo, como se o peso da vergonha fosse tão físico que ele não conseguisse mais se sustentar. O homem que minutos antes estava cheio de si, aliviado por ter provado sua paternidade, agora estava quebrado, exposto, humilhado de uma forma que ele jamais imaginou. E eu, pela primeira vez em meses, me senti livre. Paulo não disse uma única palavra no caminho de volta para casa. Ele apenas dirigia, o rosto pálido, as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. As provas da sua traição estavam no banco do passageiro, entre nós dois, como um abismo que tinha se aberto. Eu também não disse nada. O que mais havia para ser dito? As fotos e as mensagens falavam por si. Olhei pelo retrovisor para o meu pequeno Léo, que agora tinha acordado, e olhava pela janela com seus olhinhos curiosos. Naquele momento, eu soube que minha decisão, por mais dolorosa que fosse, era a única possível para proteger a inocência dele daquele ambiente tóxico. Assim que entramos em casa, a calma que me sustentou durante todo o dia começou a se esvair, dando lugar a uma determinação firme e inabalável. Enquanto ele se jogava no sofá, a cabeça entre as mãos, em um gesto de puro desespero, eu fui direto ao ponto.
Eu quero o divórcio, Paulo, falei, e minha voz não vacilou. E quero a guarda do Léo. Você poderá vê-lo, claro, ele. É seu filho e tem o direito de ter um pai. Mas nós dois, como marido e mulher, acabamos. Acabamos no momento em que você plantou aquela dúvida suja na sua cabeça para esconder a sua própria sujeira. Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos e suplicantes. Era uma visão patética. O homem arrogante e acusador tinha desaparecido, dando lugar a uma criança assustada, pega fazendo arte. Júlia, por favor, não faz isso. Foi um erro. Eu me perdi. Eu estava confuso, estressado com o trabalho, com o bebê. Eu te amo. Nós podemos superar isso. Eu soltei uma risada. Mas não havia humor nela. Era um som oco, cheio de dor e ironia. Me ama? Você me humilhou, Paulo. Você me acusou da pior coisa que uma mulher pode ser acusada. Você olhou para o rosto do nosso filho e viu a sua culpa, não a minha imagem. E enquanto fazia tudo isso, você estava vivendo uma mentira. Não existe superar isso. Existe apenas o fim. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Eu não precisei dizer muito. Pedi o divórcio. Contei o motivo para minha família e para minha amiga Carla. O resto aconteceu naturalmente. A fofoca, que antes era a arma de Paulo contra mim, agora se voltava contra ele com uma força devastadora. As mesmas pessoas no café da esquina que, segundo ele, cochichavam sobre a semelhança do Léo com o vizinho, agora comentavam abertamente sobre o caso de Paulo. Ironia era cruel. Ele, que tinha tanto medo de ser motivo de piada, tornou-se o protagonista de um escândalo real. A história tinha todos os elementos que a vizinhança adorava. A esposa falsamente acusada, o teste de DNA, a amante mais jovem e a reviravolta cinematográfica. Dona Alice, a vizinha do apartamento de cima, que antes me olhava com certa pena, agora me parava no corredor para oferecer um pedaço de bolo e dizer que eu era uma mulher de muita coragem. O Sr. Ricardo, o pivô involuntário de toda a loucura, me encontrou um dia perto dos elevadores e, com seu jeito gentil, apenas disse: "Minha filha, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Fique bem." Para Paulo, a vida se tornou um inferno. Ele não conseguia mais sair de casa sem sentir os olhares sobre si. No trabalho, o clima ficou insustentável. A amante, Amanda, ao perceber que o barco estava afundando, o abandonou, dizendo que não queria se envolver na bagunça da vida dele. Ele estava completamente sozinho, colhendo os frutos amargos que ele mesmo plantou. Os amigos, que antes alimentavam suas paranoias, agora o evitavam. Ele, que se preocupava tanto com a opinião dos outros, agora era julgado e condenado por todos. Cerca de um mês depois do dia da revelação, ele me procurou. Estava mais magro, com olheiras profundas. Ele não tentou pedir perdão de novo. Apenas me comunicou sua decisão. "Eu vou embora, Júlia", disse ele, olhando para um ponto fixo na parede da sala. "Pedi transferência na empresa para uma filial em outro estado. Não consigo mais andar por aqui. Não consigo olhar na cara de ninguém." A vergonha o consumiu. Ele não suportou encarar as consequências de seus atos. Era mais fácil fugir, começar de novo onde ninguém o conhecesse, onde seu passado não pudesse assombrá-lo a cada esquina. Eu apenas concordei com a cabeça. Era o melhor a ser feito para todos nós. Acertamos os detalhes do divórcio e do regime de visitas ao Léo de forma rápida e sem mais brigas. Ele parecia um homem derrotado, que só queria que tudo acabasse logo. No dia em que ele se mudou, eu observei da janela do quarto do Léo enquanto ele colocava as últimas caixas no carro. Ele não olhou para cima. Apenas entrou no veículo e partiu, desaparecendo rua abaixo. Eu não senti tristeza, nem alegria. Senti paz. Senti como se um peso enorme, que eu carregava há anos sem perceber, tivesse sido finalmente retirado das minhas costas. A vida, a partir daquele dia, ganhou novas cores. Eu me libertei de um casamento tóxico que minava minha alegria e minha autoestima. Foquei toda a minha energia em mim e no meu filho. Voltei a trabalhar meio período em casa
para poder acompanhar o crescimento do Léo de perto. Reencontrei amigos que o ciúme de Paulo havia me afastado. Voltei a sorrir para as pessoas na rua sem medo de ser mal interpretada. Minha gentileza, que ele tentou transformar em um defeito, voltou a ser apenas o que sempre foi: uma parte de mim. Hoje, olhando para trás, vejo que tudo aconteceu como deveria. A dor daquele período foi imensa, mas ela me transformou. Ela me mostrou uma força que eu não sabia que tinha. Me ensinou a não aceitar menos do que o respeito que eu mereço. Paulo fugiu da vergonha, mas eu sei que ele a carrega por dentro, onde quer que esteja. Eu, por outro lado, fiquei. Fiquei e reconstruí minha vida sobre as ruínas da mentira dele. E a cada sorriso do meu filho, a cada manhã tranquila que temos juntos, eu tenho a certeza de que a minha superação foi a resposta mais bonita e poderosa que eu poderia ter dado.